Louvado e engrandecido seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus amados, eu vou ler aqui um trecho deste livro, A Verdade sobre as Testemunhas de Jeová, escrito por Cid de Farias Miranda e William do Vale Gadelha. São irmãos. E são ex-pastores das Testemunhas de Jeová. O que eu vou ler aqui, com a anuência dos autores, está no 6º capítulo deste livro, as páginas 282 a 285, e o capítulo se refere a audiências judicativas. É uma espécie de interrogatório para apurar fatos com relação às testemunhas de Jeová. Tem o subtítulo assim: Testemunhas de Jeová, terrorismo psicológico e seus efeitos devastadores. Antes eu quero dizer que a palavra aqui é uma palavra que merece crédito, porque eles trabalharam nessas audiências. Eles foram, como eles dizem aqui, foram juízes nesses tribunais. Vamos ver o que dizem esses ex-pastores da Sociedade Torre de Vigia. Como testemunha, nunca fui réu em uma audiência judicativa. Era sempre juiz de meus irmãos, mas isso hoje em dia também me envergonha muito. Há alguns deles com os quais me encontrei depois que saí, fiz questão de pedir pessoalmente meu sincero perdão. Mesmo como ancião, cheguei a me questionar várias vezes sobre os fatores emocionais e psicológicos que deixavam de ser cuidados ou sequer considerados em tais comissões. Ele fala na primeira pessoa porque quem está falando aqui é Cid de Farias Miranda. Muitos transcendiam e requeriam muito mais do que a disciplina ministrada, ou, entre aspas, a ajuda espiritual disponibilizada através de nós, pastores. Só hoje me dou conta do quanto éramos desconhecedores da delicadeza e complexidade diária melindrosa da psique humana. Não me parece ético, justo ou cristão relatar casos, mas quando me recordo de alguns, eles me parecem deveras surrealistas e alguns vergonhosos demais. Isso é tudo que posso dizer. É claro, para preservar a identidade dos envolvidos nessas audiências, ele resolve, e muito bem, não relatar casos. Quantas vezes as comissões judicativas falhavam em ajudar um tipo de ovelha que estava à beira do pânico, do suicídio e do desespero, comumente por razões especiais fora de nossa esfera de conhecimento, compreensão, poder, ou por algo simplesmente fora do alcance da própria religião. Comissões judicativas, ordalho dos anciãos juízes e calvário
de muitos réus. Uma perigosa, repleta de sérios riscos para ambos os lados envolvidos, réus e juízes. Ele cita aqui Mateus 7, versículos de 1 a 2 e Lucas 6, versículo 37. Anciãos mais experientes e discernidores concordariam que há inúmeros casos que deveriam ser tratados por especialistas e profissionais do ramo da psicologia, às vezes da psiquiatria, dentre outros. Ele aqui não fala apenas para as ovelhas, para os seguidores da Sociedade Todos de Vigia, mas também dá uma palavra para os anciãos que estão lá. No entanto, o uso generalizado das comissões judicativas para resolver pecados graves, entre aspas, na comunidade mundial das Testemunhas de Jeová é um fato aceito como obrigação ou dever teocrático. Houve épocas, diz o ex-pastor da Sociedade Todos de Vigia, nas quais o incentivo da sociedade quanto a se resolver problemas mentais e emocionais era o de não se procurar ajuda médica especializada, como está escrito na revista Despertai, de 8 de outubro de 1975, no artigo O Melhor Meio de Recuperar a Saúde Mental. No subtópico Habilitados a Ajudar, página 21, aspas, muitos anciãos cristãos das Testemunhas de Jeová estão bem habilitados a ajudar os mental ou emocionalmente enfermos. Problemas, transtornos mentais, eles dizem, não, os anciãos, os pastores têm condições de ajudar. E a revista Despertai, de 22 de dezembro de 1975, página 27, diz, ao invés de se voltarem para os psiquiatras e psicólogos que, igualmente, na sua maior parte, não possuem tal fé, que os que amam a justiça se voltem para a Bíblia em busca de sabedoria. Fecha aspas. Eles estão dizendo que a Bíblia oferece condições para o tratamento de pessoas com problemas mentais ou emocionais. Como soam essas afirmações para o leitor? Não parecem bastante questionáveis e perigosas? Pergunta aqui o ex-pastor. No caso das testemunhas, sim, pois as orientações dadas nessas revistas são encaradas como preciso alimento espiritual no tempo apropriado e acabam sendo aceitas como regra para os membros. Isso foi assim no passado e, surpreendentemente, essa mesmíssima atitude continua fazendo parte da mentalidade da maioria das testemunhas de Jeová. Mas a Bíblia deveria realmente ser um guia suficiente para todo problema na vida. Na vida de um verdadeiro cristão. Os mais afoitos endossam tal perspectiva sem levar em conta dezenas de fatores, transformando a Bíblia numa panaceia. Isso pode ser fatal, pois há casos que requerem cuidados de profissionais especializados. São aqueles de natureza complexa, quer em sentido físico, emocional ou mental.
Muitos dos que são convocados para uma audiência judicativa, é aquele tribunal inquisitório, aquele tribunal que faz interrogatórios, que produzem tortura mental. Muitos dos que são convocados para uma audiência judicativa deveriam ser transformados em pacientes aos cuidados de especialistas capacitados, ao invés de réus diante de comissões judicativas. Durante os anos em que fui juiz, entre aspas, em audiências judicativas, pude observar que as testemunhas de Jeová, chamadas para julgamento, às vezes estavam à beira de um colapso nervoso, comumente temperado com angústia e depressão. Ele está dizendo que as ovelhas, testemunhas de Jeová, quando convocadas para um desses julgamentos, elas já vão em estado desesperador, destroçadas, com angústia, com muitos problemas emocionais. E ele continua: durante as sessões de julgamento, havia intensa ansiedade e medo de um resultado adverso. Para essas pessoas, as audiências judicativas tornavam-se iguais às torturantes e desumanizantes câmaras de confissão da Inquisição na Idade Média. Se vocês querem saber o que significou a Inquisição da Idade Média, procurem no meu site, palavradaverdade.com. Continua. A organização instrumentaliza homens com um tão requintado aparato de normas para casos sem precedentes no cristianismo bíblico, que às vezes eles mesmos sentem receios de tomar parte em certos julgamentos nas situações complexas que frequente e inevitavelmente surgem em suas congregações. Olha, tudo muito parecido com os interrogatórios na Idade Média da Inquisição, da famigerada Inquisição. Continua. Provê a Bíblia um modelo de julgamento de pessoas em audiências judicativas, tal como esse adotado pela sociedade toda em vigia? Na Bíblia não há precedentes de audiências judicativas desse tipo, nem de homens autorizados a tratar, entre aspas, dos pecados de seus semelhantes através desse modelo tirânico de tribunais humanos arbitrários. Eu fico aqui me lembrando daquele caso, daquela ocorrência registrada na Bíblia, em que uma pecadora foi apresentada ao Senhor Jesus por escribas e fariseus. Senhor, esta aqui foi apanhada em adultério. E agora, vamos cumprir a lei de Moisés? Vamos assassiná-la? Vamos apedrejá-la? Jesus não entrou em detalhes sobre o pecado daquela mulher. Como é que você praticou esse adultério? Foi em pé? Foi deitada? Com quem foi? Houve orgasmo? Não houve orgasmo? Ele não entrou em detalhes. Ele apenas perdoou aquela mulher e disse: vai-te e não peques mais. E o que fazem esses juízes incontáveis vezes? Ele fala com propriedade, porque ele foi também um desses instrumentos usados pela sociedade toda de vigia para ter serviço de juízes. Eles devassam a vida íntima e pessoal com cristãos,
muitas vezes jogando a dignidade de seus irmãos de fé no lixo, ao passo que violam a consciência de co-associados em prol da manutenção de uma total conformidade do grupo. Diante desse quadro, uma das conclusões razoáveis a que se chega é: estes despóticos tribunais, fabricados por homens e não por Deus, desonram a Ele, ou seja, a Deus, pelo que são e por todo o mal que fazem às pessoas. Se alguém vir alguma medida de mérito e sucesso em se ajudar alguns destes dessa forma, basta refletir no desespero emocional do envolvido no que Jeová e Cristo realmente pensam sobre isso. Fazer tal exercício mental ajuda a desautorizar essas comissões. Ademais, até porque eles, tendo em vista que, em momentos assim, emocionalmente difíceis, o raciocínio fica gravemente anuviado, lento e às vezes distorcido ou confuso, tudo muito parecido com a Inquisição da Idade Média. Muitas perguntas são feitas ao réu de forma que eles ficam sem condições de raciocínio lógico. O pior é que, quando uma ovelha transgressora confessa seus pecados a tais, entre aspas, amorosos juízes, e esses amorosos juízes então repassam as humilhantes confidências íntimas do réu aos curiosos de plantão, a tagarelice generalizada, mordaz, destrutiva e maldosa viaja de uma congregação para outra velozmente, com tamanhos bem maiores e em versões mais apimentadas. A fofoca fica disseminada no meio deles. E qual o efeito disso na vida particular de uma testemunha? Bem, verbalmente ela poderá levar o açoite dos falatórios pelo resto de seus dias. O pesar e os transtornos cíclicos podem continuar indefinida e permanentemente. E até hoje nós vemos ovelhas que estão lá na sociedade toda de vigia julgar de forma intensa e precipitadamente aquelas ovelhas que saíram por livre e espontânea vontade, disseram: não vou mais ficar na sociedade toda de vigia. E eles são chamados de filhos do diabo, apóstatas, aquele que cuspiu no prato em que comeu, e uma série de coisas. Antes eram cheios de méritos, antes eram pessoas agradáveis, bons pastores, credenciados, mas agora, só porque saíram, só porque resolveram optar por outro caminho, eles então são assim classificados. E continua aqui Cid de Faria Miranda. E o que a organização realmente consegue através de sua maquinaria judicativa? Um enorme desserviço a ela mesma e um grande descrédito no amor pregado por ela como sinal identificador dos verdadeiros cristãos. Sinal identificador dos verdadeiros cristãos. E o que dizer dos casos revelados a outrem,
os curiosos de fora das audiências? Ou seja, o que quer dizer dessa fofoca, dessas situações íntimas, desses detalhes de pessoas que são disseminados e chega ao conhecimento dos que não participaram dessas audiências? Na verdade, os casos revelados motivam cada vez mais artigos em A Sentinela e Despertai. São duas revistas que trazem receitas tal como evitar ter dupla personalidade, como viver apenas para Jeová, ou seja, leia-se, como viver apenas para a organização, e etc e tal. E os pobres coitados, as pobres ovelhas que passaram por esses interrogatórios, leem essas advertências e mais ficam com peso de consciência, achando que foi desaprovada por Jeová. Ora, Jesus disse: de seus pecados não me lembrarei mais. Jesus, quando a pessoa se arrepende, passa a esponja dos pecados, deles não me lembrarei mais. Está aqui, na versão usada pelos testemunhos de Jeová, que requer misericórdia. E diz mais: quais os outros efeitos gerados por audiências judicativas? Primeiro, dão vazão ao uso abusivo, indiscriminado e deturpado de textos bíblicos sobre confissões íntimas. Aí eles começam a procurar textos bíblicos que possam garantir essas audiências judicativas, possam dar sustentabilidade credencial a esses interrogatórios. Segundo, levam anciãos a sessões de contos eróticos detalhados dos pecadores, porque eles de boa fé relataram, conscientes de que vão receber perdão e tudo vai continuar normal. Não vai. Então esses anciãos são também vítimas. Terceiro, provocam a abertura de mais, entre aspas, cartões de desassociação. E ele cita aqui os modelos dos cartões: S-77-T e S-79-T, enviados às sedes nacionais das Testemunhas de Jeová, ficando o transgressor como que fichado. Para sempre eles estão fichados, para sempre. O pecado não apaga, a transgressão não apaga. Levam essa chaga para o resto da vida. Quarto e último, mais fofocas percorrem meio mundo, fragmentando ou destruindo o nome de alguém que, por ser sincero, sacrificou sua dignidade no altar da santimoniosidade de homens que buscam, antes de tudo, a tal, entre aspas, limpeza da organização de Deus. Fonte dessa denúncia: livro A Verdade sobre as Testemunhas de Jeová, que está aqui em minhas mãos, escrito por Cid de Farias Miranda e William do Vale Gadelha, ex-assessores da Sociedade Torre de Vigia. E esse texto que eu li está nas páginas 282 a 285. Esses homens aqui serviram à Sociedade Torre de Vigia por cerca de 20 anos. E eles têm autoridade para falar sobre esse aspecto e sobre muitos outros
aspectos, como tenho divulgado no meu site palavradaverdade.com. Fique com esta palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo.